O que fazer para continuar trabalhando e não devolver dinheiro ao INSS? Então nós vamos ver agora aqui os reflexos disso, né? Como é que você vai fazer? Tá? E isso aqui atinge todos, atinge os trabalhadores na área da saúde, o médico, o enfermeiro, o técnico, quem trabalha na área de asseio e conservação, que está exposto à insalubridade do ambiente de hospital, que também é considerado especial, os trabalhadores da indústria da alimentação, que estão expostos a ruído, a material infecto-contagioso, ao da área de risco, né, os vigilantes, aos frentistas de postos de combustíveis, o pessoal da área de explosivos, os eletricitários, o pessoal, os profissionais da área petroleira, né, que estão expostos também, ou seja, todo aquele trabalhador que está exposto a agente nocivo, insalubridade e a periculosidade se enquadra nesse reflexo aqui. Então, o que fazer, né? Vamos combater os reflexos. Como é que você faz para continuar trabalhando? Como é que você faz para não devolver dinheiro ao INSS, para não correr esse risco? Na situação que nós estamos, pensar em devolver dinheiro para o INSS, tá, aí é fogo, né? Então, o que você tem que fazer? Você vai fazer uma justificação administrativa. Olha bem, nós vamos partir para cima do INSS, tá? Com uma justificação administrativa. Eu digo assim, a melhor defesa é o ataque. A melhor defesa é o ataque. Então você tem que jogar no ataque. Não, em vez de ficar esperando o INSS atacar você, te notificar, né, o INSS notificar você e jogar pelas regras do INSS, não, o que você faz? Você joga antes, você se antecipa através de uma justificação administrativa, tá? Muito bem. Aí você pode fazer também, essa é uma coisa que pode fazer. Agora tem a segunda estratégia, esse é um olhar para as questões do ambiente. Mas você pode fazer um olhar também para verificar a possibilidade de uma revisão, tá? Então você vai entrar e fazer um processo de revisão do processo, tá? Vamos entender o que é esta justificação administrativa, tá? É uma JA que a gente chama, né? O que você vai fazer? O que é essa JA? A justificação administrativa, vamos ver junto aqui para a gente entender. A justificação administrativa, ela constitui um recurso, olha bem, que deve ser oportunizado quando cabível ao interessado para suprir falta ou insuficiência de documento, olha bem, para suprir a falta ou insuficiência de documento ou produzir prova de fato ou circunstância de interesse dos beneficiários perante o INSS. Onde é que se encaixa? Onde é que o trabalhador aposentado pelo especial se encaixa? Se encaixa em o quê? Em suprir a falta ou a insuficiência de um documento que comprove que ele não está mais na área de risco, ou produzir prova de fato, ou uma circunstância. Né? O que seria uma circunstância? Por exemplo, eu estou na área de risco, mas existe uma circunstância de a minha atividade não ser habitual e não ser permanente. Pronto. É uma exigência da exposição para ser considerado especial a exposição de forma habitual e permanente. Quando você descaracteriza isso, você está descaracterizando, embora o ambiente seja insalubre, vamos dizer, o ambiente é insalubre, mas existe uma circunstância e você precisa provar esse fato ou essa circunstância que é de interesse do beneficiário. A justificação administrativa ela é bastante simples de entender. E ela diz ainda o seguinte, né? Ela diz o seguinte, que a justificação administrativa é um ato de instrução do processo de atualização de dados do CNIS. Muito importante isso aqui, ó. Ato de instrução do processo de atualização de dados do CNIS. O que é o CNIS? É o Cadastro Nacional de Inscrição Social, né? O Cadastro Nacional de Informação Social, tá? O que significa o quê? O INSS considera para as informações relacionadas a tempo de contribuição e a condição de especial ou não, lá pelo CNIS. Existem os códigos, existem os enquadramentos lá no CNIS. O CNIS é a base onde o INSS se orienta. Então, o que seria a justificação administrativa? Seria exatamente uma instrução para você atualizar os dados. Você vai entrar lá e vai mexer nesses dados, pedir alteração para dizer o quê? Olha, eu não estou mais em área de risco por essa circunstância.
E esse processo, ele é processado mediante requerimento do interessado e sem ônus, não precisa pagar nada lá para fazer esse processo, né? Não precisa pagar o INSS, ter alguma despesa sem ônus. Você faz o pedido no INSS, é um processo que você vai para cima do INSS. É uma petição que você instaura um processo administrativo lá no INSS, tá? Inclusive, para você junta a documentação, é um processo que você vai juntar a documentação, inclusive pode juntar prova testemunhal, pode juntar uma prova pericial, por exemplo, né? Você pode contestar, por exemplo, você pode contestar perante o INSS o LTCAT atualmente que existe hoje, o laudo técnico das condições ambientais de trabalho que existe lá hoje, você pode apresentar um fato, uma circunstância que altere, né? Que você conteste isso lá de forma administrativa, tá? Muito bem. O que garante a justificação? Só o fato de você fazer o pedido da justificação administrativa, instaurar esse processo administrativo no INSS, ele garante o quê? Ele garante que a empresa não vai poder extinguir o contrato. Se aquela empresa está assim, querendo se aproveitar, né? A empresa matreira, que eu digo, aquela que está assim, esperando uma circunstância e tal, e ela está querendo se livrar disso, independente se ela vai ter a responsabilidade trabalhista depois ou não. Você sabe que tem empresa que pensa assim, né? Tem empresa que ela não se orienta pela legalidade, ela se orienta exatamente para burlar a lei. E havendo uma brecha, ela vai fazer, e depois vai lá na frente discutir aquela lesão que ela fez a um direito trabalhista, ela vai lá discutir. Por isso que existe a justiça do trabalho, né? Se as empresas, não tivessem empresas que fizessem isso, né? Fizessem ataque aos direitos trabalhistas, não existia a justiça do trabalho, né? Então, isso garante que a empresa não vai ter elementos para extinguir o contrato de trabalho, né? Isso também elimina que o INSS vai te notificar. Olha bem que louco, né? O INSS, em vez de ele te atacar, em vez de ele te notificar, é como se você fizesse a notificação dele. Você que tem as rédeas do processo, tá? Você joga lá e olha bem, aí não tem prazo, porque em vez de você... Se o INSS te notificar, você já diz, eu já tenho uma justificação administrativa, né? A sua defesa vai dizer, olha, eu já fiz a apresentação de uma JA, porque a JA está dizendo, eu já li ali para vocês entenderem para que serve. É para você fazer uma prova, ou quando existe uma ausência de documentação, ou documentos que são precários, ou quando você queira demonstrar, comprovar fato ou circunstância de interesse para garantir algum direito, para garantir direito, né? Então essa que é a ideia. Então o INSS não vai te notificar e não vai poder também cessar o benefício e nem cobrar valores atrasados. Ou seja, você joga um pano, né? Você joga uma água fria na fogueira que o INSS está fazendo. Então o INSS está vindo por uma mão e você vai por outra. Você gera uma surpresa, porque o INSS vai ter que obedecer o devido processo legal. Ele vai ter que processar essa JA. Olha o detalhe. Ele vai ter que processar essa JA. E processar a JA, agora, vocês devem estar acompanhando as notícias, o INSS tem mais de quase 2 milhões, se já não tem 2 milhões de pedidos que estão represados, aguardando algum despacho. E significa o que isso? Vai demorar pra caramba. Para ele processar uma JA, demora pra caramba. E se de forma muito inteligente você arrolar prova testemunhal, vai ter que passar essa pandemia para que ele abra pauta, é porque é uma audiência que acontece no teatro, tá? Essa JA é uma audiência que ocorre no JA que leva as testemunhas lá. Então, se tiver prova testemunhal ainda, o que vai acontecer? Vai ter que transcorrer todo esse prazo da pandemia para que haja segurança para as pessoas, para que o INSS possa realizar as audiências da justificação administrativa. E o INSS hoje está se mobilizando muito forte para quê? Para se livrar dos auxílio-doenças. E ele fez, inclusive, um acordo agora com o Ministério Público do Trabalho, com o Ministério Público Federal, aí eles fizeram um acordo para poder desaguar, principalmente a prioridade é quem? Aqueles benefícios que precisam de perícia médica, né? Que é o caso dos auxílio-doenças, aposentadoria por incapacidade permanente, né? Os auxílio-acidente e principalmente aqueles benefícios de amparo social que atinge aquela pessoa maior necessitada.
aquela que precisa de maior necessidade, que são aquelas pessoas que têm alguma deficiência ou aquelas que são pessoas de idade, que precisa passar por uma perícia, né? Aquelas pessoas que têm alguma, é o benefício de amparo social de prestação continuada, que se diz, que vai ganhar o valor de salário mínimo, são os mais empobrecidos, são os mais carentes agora, principalmente agravados agora por essa realidade de perícia. Então o INSS não tem gente, ele não tem estrutura, ele não tem capacidade de processar os requerimentos que são feitos. E o que vai acontecer quando você faz uma JA para o INSS? Vai ganhar tempo, tu vai ganhar tranquilidade, tu vai clarear melhor, tu vai ganhar o tempo que você necessita para poder dar uma respirada mais tranquila do que você possa estar e vai poder se preparar melhor, vai poder continuar trabalhando. Então, um pouco você está providenciando alguma circunstância de você migrar para uma área comum, tranquilo, né? Então, você vai ganhar o tempo para isso. Vai ganhar o tempo de ser julgado o tema 609 dos embargos declaratórios e definir melhor as circunstâncias. Ou seja, é tudo de bom, né? Além do mais, depois que corre o processo administrativo que o INSS se manifestar, ao final ele vai se manifestar, você pode fazer recurso para a junta de recursos que a gente fala do INSS e depois para o conselho ainda. E ainda cabe o processo judicial, né? Então, ou seja, você ganha uma briga medonha ali, né? Relacionado com as coisas que você precisa. Então, e possibilita continuar trabalhando. Então, você garante com a JA que a empresa não vai provocar a extinção do contrato, que o INSS não vai te notificar para você responder as questões, ele não vai correr o risco de cessar e cobrar os valores e ainda possibilita você continuar trabalhando. Agora vamos entrar o que tem que ser comprovado, né? Não basta só fazer a JA, não basta só fazer o processo administrativo sem fundamento, se não tiver consistência, não basta só fazer isso para ganhar tempo. Eu não iria orientar ninguém, né? A gente não orienta aí os nossos clientes a fazer isso, né? A gente busca exatamente ter fundamento, ter elementos para a gente poder promover essa defesa, continuar trabalhando. Agora, o detalhe é o seguinte, tem que comprovar o quê? O que dá para comprovar, né? Então, primeira coisa, a gente tem que olhar, fazer uma análise do quê? Do LTCAT, que são o laudo técnico das condições ambientais de trabalho, e analisar se houve uma mudança que você não está mais trabalhando num ambiente especial, num ambiente insalubre, né? Ou que foi reduzido, né, a exposição abaixo daquilo que é considerado especial, tá? Porque existe uma quantificação, existe uma graduação, né? Então você baixou a graduação, legal. Então, cara, está com 80 decibéis de ruído, pá, então não é mais especial. Tá? Então não existe ambiente especial, tem que comprovar isso. Como é que prova isso? Não posso simplesmente falar, eu tenho que ter os laudos das condições ambientais de trabalho, né? Tem que ter o PPP, o INSS considera o PPP, a Justiça considera o PPP. Então lá no PPP tem que ter a descrição da sua atividade, uma descrição do ambiente e a descrição de uso de EPIs e a descrição do agente nocivo. Tá? Então tudo isso para a gente comprovar que não existe um ambiente salubre. A outra coisa que a gente está dizendo aqui, que já falei, que é o EPI. Então, opa, espera aí, existe ambiente nocivo, mas existe os EPIs, que é os equipamentos de proteção individual, que elidem, né, o grau de exposição. Ou seja, não vai ter, né, existe a consideração que se o EPI elide, retira a condição especial, pronto, está resolvido, não é especial, tá? A outra é que a exposição, o trabalho, a forma com que o exercício do trabalho é realizado, a exposição ela é casual e é intermitente. Para você conseguir a aposentadoria especial, você tem que comprovar que a sua exposição era habitual e permanente. Tá? Então, o que ocorre? Ocorre que também você pode acusar que houve alteração do layout da empresa, que é muito comum, né? Antes aí foi alterado o layout, foi deixado maior, foi reduzido, foi separado as máquinas. Isso é muito comum. Foi trocado uma máquina, mudou o layout. Ou seja, aqui algumas indicações, assim, para você ter uma ideia do que é possível alegar, né? Então, o IPI eficaz, é muito legal essa aí. A exposição não é habitual, não é permanente, né? Não é habitual, não é permanente. E há uma alteração do layout da empresa que faz com que o ambiente não seja mais especial.
tudo isso tem que ser demonstrado. Tudo isso é muito possível, tá? Porque começa a acontecer um negócio que antes você tinha que comprovar para ser considerado especial. E o INSS negava, né? O INSS negava, tanto que tem alguns processos, principalmente por periculosidade, é muito engraçado. Por quê? Porque a periculosidade o INSS não reconhece desde abril de 95, desde 97, lá com o decreto 2172. O decreto 2172 é que retirou a periculosidade do rol que tem lá, né? E aí como é que faz agora? Se você trabalha na periculosidade, por exemplo, frentista de posto de combustível, os motoboy, o vigilante, os eletricitários, pessoal que trabalha em área de explosivo, lá de munição, de arma explosiva, pessoal da a indústria da petroleira, né? A indústria do petróleo e tal. Ou seja, o INSS não reconhece a periculosidade. Como é que ele vai fazer agora para te intimar dizendo que você está trabalhando na área de risco com periculosidade? Se ele não reconhece. Então fica meio engraçado, né? Então, o INSS ele vai ter que fazer uma manobra muito grande e eu quero ver o que vai dar isso aí. Então, uma forma de você complicar essa situação é você provocar o INSS, jogar para cima dele tudo aquilo que antes ele dizia para você. Você joga para cima dele, né? Você usa, agora a tática mudou, né? A nossa tática agora aqui é o seguinte, é usar os argumentos do INSS contra ele, né? Ele vai provar do próprio veneno, a gente fala, né? Para ver o que acontece.